E aí, malta do meu canal, seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo a todas as pessoas que estão aí acompanhando o vídeo. Muito obrigado por assistir. Hoje eu venho contar uma coisa que é bastante polêmica. E sempre comento no meu canal, e sempre aparece várias pessoas lá criticar. Principalmente portugueses já de uma certa idade que não sabe a diferença, né, de uma crítica, de uma análise. Muitas das vezes não foram à escola, são essas pessoas que elas são mal criadas, ignorantes, né? Pessoas que não têm estudo e criticam tudo. Então vem falar assim, será que Portugal é um país atrasado realmente? Na minha concepção, em alguns aspectos sim, mas não em todos. Portugal é um país lindíssimo. Os portugueses de bem são pessoas ótimas, são pessoas que respeitam. Eu conheço muitos portugueses que são muito educados, são finíssimos, são pessoas que realmente têm uma educação, são simpáticos, mas também tem portugueses que só por Deus, portugueses que são muito mal criados, portugueses que são muito xenofóbicos, e isso faz acaba que o país acaba ficar atrasado nessa questão ética. Uma vez eu fui comentar no grupo, esses grupos que tem, Facebook, nos jornais, eu fui falar uma coisa assim de uma lei, né, que tem sobre xenofobia, que tem que respeitar os imigrantes, tudo, né, nacionalidade, não pode ficar falando coisa. E os portugueses meteram o pau lá, falaram que não, que essa lei não devia existir. Então isso acaba que faz ser o país mais atrasado ainda, né? Quando você mora num país onde não respeita as leis, por exemplo, a lei dos imigrantes não está sendo respeitada. Aqui em Portugal atualmente você está com muita dificuldade para ter um documento e o governo só piora essa questão. A todo momento eles estão criticando os imigrantes. Então cada vez estão sendo mais marginalizados, mais mal falados. E eu não falo aqui pelas pessoas que vieram fazer errado. Obviamente com a imigração, como qualquer outra cidade, vem pessoas boas e vem pessoas más. E isso está certo em deportar aquelas pessoas que fizeram mal, que cometeram algum crime, pessoas que fizeram alguma coisa, elas têm que pagar por isso. Mas assim, ele generaliza todos os imigrantes como fosse marginalizado, todos os imigrantes como fossem inferiores. Ele esquece que Portugal não é lá aquilo que se fala, não é, muitas pessoas vêm para cá, acham que Portugal é uma maravilha, só porque é seguro, porque não sei o que. Não é bem assim, as coisas não funcionam dessa forma. Então Portugal tem um atraso sim, em muitos aspectos, principalmente aqui, ó, no pensamento. Muitos vão dizer assim, tem um QI baixo, um QI de um animal. Olha, é melhor ter um QI de um animal do que o QI de umas pessoas aí que falam no grupo, aí nos comentários. Porque esses QIs, se for para ter um QI e ser xenofóbico, eu prefiro ter um QI de um animal, de um cachorro, porque muitas das vezes do que um QI alto aí que se diz, né, que são europeus, tudo, mas não respeito as pessoas, porque aqui não estamos a falar só de imigrantes, não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de ser humano, né, e infelizmente isso acaba que faz que o país se atrase mais ainda. Em muitos aspectos o atraso está essencialmente nas pessoas, nos pensamentos, porque em si você tem acesso a muitas coisas boas aqui, por exemplo, a saúde, apesar de ter suas dificuldades em alguns lugares, mas você liga, você já vai com o horário agendado com o posto de saúde. Isso acontece em poucos países, né? Não são todos. O Brasil já tem, outros países já tem, algumas coisas já tem há muitos anos. Aqui chega, mas demora muito, né? Uma coisa aqui que é muito atrasada, além do documento de identificação para os imigrantes, que é obrigatório por lei, eles fazem que demore muito, né? Outra coisa, eu uso o PrEP, que é aquele, como é que eu posso dizer? O PrEP, ele serve justamente para você se proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis, né? Aqui eu demorei 1 ano para conseguir esse tipo de medicamento para me proteger. 1 ano, gente, na fila. O PrEP ele devia ser em poucos dias você já ter direito a isso, né? Mas infelizmente eles não dão valor a isso, né? Essa parte da saúde, a proteção, né?
Então isso é um atraso, isso eu vejo como atraso. Então a xenofobia eu vejo como atraso. Em pleno 2025, as pessoas serem xenofóbicas, né? Então muitas dessas pessoas estão reformadas, estão aí do outro lado do ecrã, nas suas televisões, nos seus telemóveis, estão aí reformados, recebendo dinheirinho, mas quem está lá trabalhando, quem está se esforçando são os imigrantes para pagar isso, né? Então vejo bem antes de ser xenofóbico. E isso traz um atraso imenso para Portugal. Portugal hoje em dia está cada dia dificultando mais as coisas para todo mundo, não só para os imigrantes, mas como os portugueses. Eles têm uns pensamentos assim que são lá do século passado. Eu vejo muito machismo aqui em Portugal ainda, muito homem que ainda bate mulher, né? E isso é um atraso. Não é porque eu sou imigrante que eu não posso falar. Atualmente eu estou morando aqui, não é a vida toda, mas eu posso falar também, né? Nós temos que falar, não podemos ficar impunes. Ah, não, eu sou imigrante, eu tenho que falar só do Brasil, eu tenho que falar onde eu estou vivendo, né? Então, cuidado, você que conhece aí uma pessoa, veja bem os antecedentes, veja o que elas fizeram, tudo, né? Pense bem. Aqui eu não estou falando do Brasil, eu não estou falando lá da violência de lá, estou falando da violência daqui, né? Então, cuidado, analise muito bem, veja antes de mudar de país, se vale a pena, se não vale. Outra questão que é muito atrasada aqui é os trabalhos. Falta muitas regras, muitas coisas assim, e você acaba sendo impune daquilo. Então tenha muito cuidado, analise muito bem antes de vir, porque aqui eles valorizam mais os donos das empresas do que os trabalhadores. Os trabalhadores muitas das vezes se ferram por não, acabam sem direito, por não saber as regras das leis, né? Então cuidado, se organize antes de vir, porque tem muitas coisas que é atrasado. Então o atraso principalmente está na mente das pessoas, na cabeça das pessoas, porque tem muitos portugueses, a maioria dos portugueses são boas pessoas, têm um bom pensamento, mas muitos deles têm um atraso no pensamento, um déficit de pensar que são superiores a outras pessoas, né? E acabam sendo racistas, xenofóbicos, isso em lugar nenhum, né? Isso atrasa as pessoas. É basicamente um vídeo crítico para falar um pouco para vocês como é que está a situação em Portugal, principalmente do governo, né? O governo já tinha dado tanto direito para os imigrantes, para melhorar de vida, para começar aqui a pagar seus impostos, mas o governo está cada dia piorando mais essa situação. E isso atrasa mais ainda. Isso lá mundialmente vai ser visto um dia, né, como um atraso para o país. O país não desenvolve, o país ele cresce com imigrante. Ou vocês acham que todos os países aí, por exemplo, os Estados Unidos, o Brasil, nasceu com imigrante. O Brasil vieram muitos imigrantes europeus para construir aquilo ali. E aqui em Portugal está vindo muitos latinos agora para construir, para sustentar, para ajudar, né? Só que eles não são valorizados. E isso vai fazer que as pessoas vão embora, que é justamente isso que os portugueses querem, só que isso vai atrasar mais, vai ter menos contribuintes para o país, né? Mas isso eles não olham, infelizmente. É isso, malta. Muito obrigado por assistir meu vídeo, não esqueça de se inscrever e ajuda bastante meu canal.